Olá, essa é a videoaula da disciplina Práticas de Análise e Interpretação de Dados Ambientais, semana 1. O que é a análise de dados ambientais no geoprocessamento? Sou a professora Ângela e vamos trabalhar esse tema. Para a análise ambiental em ambiente de geoprocessamento, nós precisamos primeiro pontuar os 3 elementos básicos dessas análises. Que é a estrutura, nós analisamos a disposição espacial dos elementos na nossa área de estudo, na nossa paisagem. A função, que nada mais é do que como esses elementos estão interagindo entre si na paisagem, ou seja, essa interação espacialmente explícita. E o terceiro, que é o monitoramento da evolução dessa estrutura e dessa função ao longo do tempo. Para fazer as análises ambientais no geoprocessamento, nós primeiro precisamos delimitar o nosso território, a nossa unidade da paisagem, a nossa unidade de estudos, que pode ser uma bacia hidrográfica, um bioma, uma unidade de conservação, um município, um lago. Isso depende do objetivo do nosso trabalho. Definida a área, ou seja, esse território que nós vamos analisar, vamos fazer a delimitação metodológica, definindo primeiro a escala de trabalho. Essa escala de trabalho vai estar associado a esse nosso território. Quanto maior o nosso território, mais ampla será a escala. Quanto menor esse nosso território, esses limites, mais refinada será a escala de trabalho. A partir da área definida, a partir da escala definida, nós vamos partir para o levantamento de dados. E esses dados vão ser categorizados em 3 tipos: dados dos componentes físicos, dados dos componentes bióticos e os dados socioeconômicos. Esses dados eles vão ter uma representação espacial do que é o real, do que está no território. Então, essa representação das características ambientais vão resultar em mapas derivativos, informações sobre a aptidão daquele território a uma determinada atividade, as fragilidades e potencialidades dessa área e também áreas de conflito. Para fazer as análises ambientais, nós precisamos definir a abordagem dessas análises. Uma delas se refere a abordar o ambiente dentro de subsistemas. Esses subsistemas eles vão sofrer a influência de vetores de mudanças externos, que podem ser ecológicos e também socioeconômicos. Os subsistemas naturais, eles vão contemplar ou eles poderão ser representados por recursos abióticos, como, por exemplo, o mapeamento dos tipos geomorfológicos, a geologia da área, o clima local, identificação de águas superficiais e subterrâneas, a questão dos tipos de solo. Quanto a recursos bióticos, em geral trabalhamos a vegetação, com as suas diferentes fitofisionomias e a fauna. No subsistema socioeconômico, interagindo com esse subsistema ambiental, nós temos as demandas de uso, que são representadas pelos mapas de uso da terra. Essas demandas de uso dos sistemas socioeconômicos acontece num gradiente cultural. Então, a gente pode falar sobre ecossistemas naturais e seminaturais, nos quais o subsistema natural tem pouquíssima interferência antrópica, sistemas silviculturais e rurais, que trazem informações sobre cultivos agrícolas, o uso daquele solo por comunidades tradicionais, e sistemas urbano-industriais e tecno-infraestrutural, que podem ser representados por áreas urbanizadas, por distritos industriais, entre outros. O sistema socioeconômico em si pode ser representado por outros subsistemas. Então, o subsistema econômico, o subsistema político-administrativo, sociodemográfico, sociocultural, a interação e integração desses subsistemas que vai caracterizar esse macrosistema socioeconômico e serão com base na definição da importância na nossa análise desses subsistemas, a gente vai definir
quais vão ser os mapas temáticos, as informações que vamos inserir na nossa análise. Bom, para trabalhar a área ambiental, o sistema ambiental, nós vamos utilizar nessa disciplina o modelo de representação, que nada mais é que a descrição da unidade de estudo. Para isso, nós precisamos levantar essas informações, sejam elas do meio abiótico, biótico, a infraestrutura daquela região, a socioeconomia, condição de vida da comunidade que mora dentro dessa unidade, as questões de legislação que fazem diretrizes de uso para aquele território. De posse desses aspectos ambientais, nós vamos armazenar as informações georreferenciadas num banco de dados geográficos. Esse banco de dados geográficos, ele vai ser construído com base na unidade que foi definida, no território delimitado. Essas informações dentro do banco de dados geográfico vai permitir a análise do processo. Então, nós vamos ter modelos de processo que vai dar informações sobre como esse sistema funciona, qual que é o fluxo de matéria, de energia, de organismo dentro desse sistema de estudo. A partir do modelo de processo, nós vamos para o modelo de avaliação. O modelo de avaliação, a depender do objetivo do nosso trabalho, pode resultar em informações sobre vulnerabilidade e sensibilidade ambiental, a potencialidade dos usos múltiplos dos recursos naturais, a potencialidade social e econômica dessa área. Com base nesse modelo de avaliação, vamos para a elaboração de modelos e cenários que podem ser simulações simples, simulações matemáticas, probabilísticas, com e sem implementações de medidas propostas ou com e sem considerar alguns pontos identificados no modelo de avaliação. A terceira abordagem que a gente pode utilizar é o diagrama de pressão, estado, resposta. O que é a pressão? A pressão nada mais é do que aquelas atividades humanas, como a agricultura, pecuária, o turismo, a indústria, estradas, a urbanização, como essas atividades pressionam o estado do ambiente. Em termos do quê? Ar, água, solo, vegetação, fauna, entre outros aspectos. E a resposta nada mais é do que como o ambiente vai responder a uma determinada pressão ou ainda como uma determinada pressão pode alterar esse estado. Então, a resposta, em geral, está relacionada aos agentes econômicos e ambientais que estão naquela área, aos atores sociais que habitam essa área de estudo. Nada mais é do que identificar quem são os moradores, a questão dos gestores, empresários, agricultores, entre outros atores sociais. Esse diagrama, ele pode nos trazer algumas informações mais detalhadas quando a gente começa a transformar a pressão, o estado e a resposta em perguntas que o nosso trabalho vai responder. Quando nós falamos do estado, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse ambiente. Então, o estado nos vai dar a informação da condição desse ambiente ou qual foi a alteração decorrente de uma resposta ou de alguma pressão que esse ambiente sofreu. Quando eu penso na pressão, eu preciso entender por que tal situação ou tal cenário está acontecendo, decorrente de atividades humanas que vão influenciar, ou seja, vão perturbar o estado. Quando a gente fala de resposta, a gente tenta entender o que está sendo feito, seja sobre a pressão, sobre essas alterações antrópicas, ou seja, pelo estado desse ambiente. Então, a gente começa a buscar informações sobre políticas e ações que estão sendo tomadas para prevenir, reduzir algum impacto negativo ou potencializar algo positivo. Uma outra abordagem é a avaliação ecossistêmica do milênio. Com base nesse grande estudo que foi a avaliação ecossistêmica do milênio, a gente tem a estrutura conceitual do milênio, que é uma abordagem muito utilizada globalmente porque ela é replicável em diferentes escalas espaciais e também ao longo do tempo, então, em diferentes escalas temporais. Ela tem como base os serviços ecossistêmicos que aquele ambiente provê em função do bem-estar humano e redução de pobreza.
Esse bem-estar humano e redução de pobreza em termos de condições mínimas para a vida, condições de saúde, boas relações sociais, segurança, liberdade de escolha, vão atuar sobre o sistema, sobre a provisão de serviços ecossistêmicos de uma forma direta ou indireta. Falamos de alterações de forma direta, ou seja, os fatores diretos de mudanças, aqueles fatores que vão pressionar ou alterar a condição desse sistema em prover serviços ecossistêmicos. Isso chamamos de fatores diretos de mudança. Os fatores diretos de mudanças, por exemplo, podem ser as questões relacionadas à demografia, relacionadas a uso e cobertura da terra, relacionadas à introdução ou não de espécies exóticas. Como fatores indiretos de mudanças, a gente vai pensar no crescimento populacional, aspectos de ciência e tecnologia, avanços tecnológicos. Então, a gente vê hoje como a inteligência artificial vem pressionando a ação antrópica, então ela é um fator indireto. Aspectos políticos, no caso de governança, a questão da estrutura legal, entre outros itens. Entre os serviços ecossistêmicos serem providos e esses fatores diretos de mudança e os fatores indiretos de mudança, nós podemos ter estratégias e intervenções. É aí que vão as considerações dos diversos trabalhos acadêmicos que deram origem ao relatório do milênio. E é aí que os nossos estudos vão avançar na proposição dessas estratégias e intervenções. Tendo definido qual dessas abordagens você vai adotar ou que você considera que se encaixa melhor a problemática de análise, nós temos que definir alguns pontos. Um deles é entender que, quanto maior o controle, mais refinado o delineamento, mais refinada tem que ser a escala temporal. Então, ou seja, menor o intervalo de tempo entre as nossas análises. E também menor a nossa escala espacial. Mais refinada deve ser essa escala espacial, ou seja, mais próximo à paisagem real. Outro ponto bastante importante na definição disso é saber que nas análises ambientais não há uma casualidade única, ou seja, uma simples razão para esse fenômeno acontecer, e sim a interação entre as variáveis. De posse dessa informação, nós precisamos definir qual é a abordagem que nós vamos trabalhar. Se ela vai ser uma abordagem indutiva, ou seja, de baixo para cima, ou trabalhando uma escala mais refinada para uma escala mais ampla, ou o contrário, se eu vou trabalhar uma abordagem dedutiva, do estilo top-down, no qual eu tenho uma escala espacial ou temporal bem mais ampla e eu vou refinando. Essa é uma outra decisão que nós, analistas, precisamos fazer. Tendo esse entendimento de qual abordagem, nós vamos, então, definir quais os aspectos primordiais para iniciar a estruturação do nosso banco de dados. O primeiro, a gente já comentou, delimitação do espaço físico da nossa análise. O segundo, a escala de trabalho. Então, a gente precisa definir qual é essa escala de trabalho. Definida a escala, como vamos coletar esses dados. Em geral, eles vão entrar no sistema num formato vetorial. E, por fim, estabelecer qual vai ser o nosso banco de dados. Então, essa base para estabelecer o nosso banco de dados depende da abordagem que nós vamos trabalhar. Esses são os aspectos que, para essa primeira aula, vamos deixar para cada um e cada uma refletir e iniciar os seus estudos na disciplina. Muito obrigada!